Sukuna versus Mahoraga. Que episódio incrível, meus amigos. Isto aqui é meio engraçado porque eu vou-me repetindo a cada semana que passa, mas é verdade. O pessoal do mapa tem-se superado a cada episódio. Este episódio foi digno de qualidade de filme. Foi cinema. Até a ambientação do episódio estava diferente. As cores estavam muito mais frias, passando ali uma vibe melancólica, diferente dos outros episódios. E aquela cena polémica no final do episódio. Já vamos falar sobre ela também. Antes de entrarmos aqui no episódio, eu queria agradecer ao pessoal que viu o meu último vídeo de Jujutsu Kaisen. Batemos as 1000 visualizações, não estava nada à espera e eu agradeço bastante. Muito obrigado, pessoal. Então vamos aí para o episódio que temos muita coisa para falar. O episódio começa na cena onde o Haruta tinha atacado o Megumi pelas costas. Como ele tinha ali acabado de lutar contra o Toji, ele não tinha muito o que pudesse fazer naquela situação. Ele provavelmente já não ia conseguir lutar normalmente. Ele decide então fazer um ritual como o seu último ataque. Eu achei um pouco exagerado o Megumi invocar uma Horaga aqui, porque por mais que seja uma técnica forte, ela não é muito útil para o feiticeiro. Ele explica que quem possui a técnica das 10 sombras pode invocar todos os Shikigamis mesmo que não os tenha sob controle naquele momento. Só que tem uma condição este ritual, que é, ele tem duas opções. Ou ele consegue controlar o Shikigami, aí uma Horaga, ou o Shikigami manda-o de arrasta para cima. E ele decide justamente invocar o Shikigami que nunca ninguém tinha conseguido controlar, do pessoal que tinha ali a técnica das 10 sombras. Na sequência temos aí um flashback entre uma conversa que houve entre o Gojo e o Megumi, onde o Gojo nos conta uma história sobre o passado, onde os chefes do clã Zenin e Gojo lutaram. E ele diz que o chefe do clã Gojo tinha como ele tanto os 6 olhos como o ilimitado, e o chefe do clã Zenin as 10 sombras, assim como o Megumi. Ele diz que os dois tiveram uma luta tão louca entre eles que no fim acabaram por ir de base. E obviamente o que aconteceu aqui foi que o líder do clã Zenin na altura, que tinha as 10 sombras, invocou uma Horaga e o Mahoraga arrebentou os dois. Por isso é que o Gojo e o Sukuna têm grande interesse no Megumi, porque ele tem ali uma técnica que é capaz de acabar com alguém que tem os 6 olhos e o ilimitado ao mesmo tempo. E isso não é pouca coisa. Então por isso é que eu disse que eu acho que o Megumi tinha exagerado um pouco aqui nesta parte, porque ele ao fazer este ritual de invocação de uma Horaga, ele vai colocar tanto o Haruta como ele presos, e este ritual só vai acabar se, lá está, ou ele consegue controlar uma Horaga, que não vai acontecer, ou uma Horaga manda os dois de base. E a invocação do Mahoraga, que coisa bonita, até parecia que o Megumi estava a invocar um deus ao... Caralho, meu. O man parecia tanto um deus que o Mahoraga até vinha com a opção do brilho no máximo. E com isso, o Mahoraga dá um chega para lá no Megumi e parte em direção ao Haruta. Só que entretanto, o Sukuna percebeu o que é que estava ali a acontecer e ele salva o Haruta antes do Mahoraga conseguir finalizá-lo. Porque o Sukuna entendeu ali rapidamente que se o Haruta fosse de base naquele momento, o ritual ia terminar. E se o ritual terminasse, a morte do Megumi ia ser confirmada. Então o Sukuna decide ali encarar o Mahoraga porque é a única maneira do Megumi não morrer agora neste caso, porque tem que ser alguém de fora a acabar com uma Horaga para acabar com esta maldição. Com esta maldição não, com este ritual. E com isso, pessoal, começa uma luta qualidade de cinema. O pessoal que faz AMVs vai à loucura. A luta começa e vemos que uma Horaga não está para brincadeira. Mas não dá. A cada dia que passa, eu fico mais fã do Sukuna. O mano, no meio da luta contra um deus, para comer uma pipoquinha e uma coca. O Sukuna é intancável. Não dá. A luta continua e aqui os animadores despirocaram completamente. Parecia a luta de Dragon Ball. Até havia ali uma parte que o Mahoraga parecia o Luffy Gear 5, meu. Os dois lutam e a proporção está tão grande, está tão louco, que os civis começaram a ser envolvidos. E vemos aí, nós já sabemos que o Sukuna era OP, mas aí vemos que o poder do retalho do Sukuna é muito OP, meu, olha para aquilo. Mas mesmo assim, com estas técnicas todas do Sukuna, o Mahoraga consegue sempre se curar. O Sukuna explica-nos que o Mahoraga tem o poder de se adaptar a qualquer fenómeno que aconteça com ele. E se a mesma técnica for usada uma segunda vez, ele aí já vai conseguir counterar. Ou seja, o Mahoraga é pouco apelão, chega a ser ridículo isto. Mas também ele fez o Sukuna ficar com esta cara. Só por aí, se tu consegues fazer o Sukuna fazer esta expressão, tu já ganhaste. Então o Sukuna vê que a única hipótese dele derrotar o Mahoraga é com um ataque que não dê hipótese dele se conseguir adaptar. Uma técnica tão forte e tão rápida que acaba com ele instantaneamente. Então ele decide fazer ali a sua expansão de domínio. E que porra foi esta? É a melhor expansão de domínio de Jujutsu até agora, tipo de longe. Isto aqui, a expansão do Sukuna, até me pareceu uma Bankai. E provavelmente o autor deve ser inspirado nas Bankais de Bleach para fazer a expansão de domínio. Mas eu só dei conta agora, foi um bocado lerdo, mas já. É-nos explicado que a expansão do Sukuna é diferente das outras. Em vez de ele criar um domínio ali como se fosse uma barreira, como todos os outros que vimos,
O dele é o inverso, ele transforma os arredores dele no próprio domínio. Naquele momento, Shibuya era a expansão do domínio dele, basicamente. Neste tipo de domínio existe a possibilidade de escapar, mas em contrapartida o alcance da técnica fica muito maior. Então dá para fugir, mas se o alcance da técnica for 1 km, boa sorte. Então o Sukuna manda ali o seu ataque mais destrutivo até agora e acaba com tudo num raio de 140 metros. E infelizmente todos os civis que estavam nesta área, assim como o Mahoraga, foram todos da rasta para cima, não houve hipótese. Parecia até uma bomba atómica, não sobrou nada, ficou um void completo. Depois deste ataque gigantesco, o Sukuna começa a perder o controle e antes de mudar ele diz ao Itadori para ele mastigar bem. Isto aqui foi uma má tradução da Crunchyroll. Eu não sei se vocês veem pela Crunchyroll também, mas o que é que o Sukuna queria dizer aqui? Ele não queria dizer para ele mastigar bem, porque não faz sentido. O que ele queria dizer era para ele saborear bem aquela visão que ele deixou. Mas detalhes, continua aí. E finalmente chegamos à cena mais polémica deste episódio. O Itadori volta a si e fica horrorizado com a visão que o Sukuna deixou. Ele sofre bastante com o que acabou de acontecer, que por mais que tenha sido o Sukuna a matar aquela gente toda, o corpo era dele e ele sente aquela culpa. É como se tivesse sido ele a matar aquelas pessoas, porque ele não conseguiu controlar o Sukuna lá dentro, ele deixou-se perder o controle. Eu achei que podia ter havido aqui mais um pouco de desenvolvimento para sentirmos um pouco mais com o Itadori. Ainda tivemos ali uma cena no início do episódio do avô dele a dizer para ele proteger as pessoas, que ele era forte. Também foi uma boa cena, mas eu acho que podia ter sido um pouco mais desenvolvido para sentirmos um pouco mais. Porque depois logo aí na sequência entra a música da opening, bué good vibes para a gente curtir ali o momento. Eu realmente ter inserido aqui a opening nesta parte foi bué quebra de expectativa. Parecia bué aqueles memes, não sei se vocês já viram, onde tu estás a ver um episódio e os teus personagens favoritos morrem e depois uma cena bué pesada, vem a ending e é a música mais feliz do mundo. Essa cena acontece bem em Jojo. Por mais que tenha sido estranho eles colocarem esta música aqui, nesta cena, eu acho que foi uma cena de gênio. Que eu tinha aí visto no Twitter um comentário de um japonês que ele tinha dito que a música, esta música da opening, ela foi escrita a partir da perspectiva de um espírito amaldiçoado. Então que para ele tinha feito muito sentido e que ele não parava de ter arrepios. Então nós que somos meros mortais, não falamos japonês, essa aí passou-nos batido mesmo. Mas para quem sabe japonês, acredito que tenha ficado uma cena porreira. Mas esta música também pode passar um pouco o que estava a passar na cabeça do Itadori. Passando ali uma sensação de completo caos, de completo surrealismo, né? Porque ele está num momento traumatizante e toca esta música. É meio para nos passar também um pouco que tipo, ei, fudeu tudo, isto é um caos completo. Por isso, eu acho que está bem interpretado desta forma e eu acho que ficou porreiro. Eu não desgostei, eu curti, porque eu gosto da música, acho bem boa. Depois, aí na cena final, temos aí o nosso amigo Nanami todo queimado. E eu não vos vou dar spoiler, pessoal, mas preparem-se. A partir de agora é só ladeira abaixo. Não em termos de qualidade, obviamente, mas em termos do nosso coraçãozinho mesmo, que não vai ser positivo, não. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham curtido mais um vídeo de Jujutsu Kaisen. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixa aí o like para me ajudares, né? Para fortalecer aí o canal, para ver se subimos mais e mais e mais, que isso é que é preciso. Inscreve-te também, se ainda não o fizeste, para acompanhares aqui comigo os próximos episódios de Jujutsu Kaisen e outros conteúdos relacionados a anime. No mais, pessoal, portem-se bem e vemo-nos no próximo vídeo. Peace!